Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar a respeito do objeto 21, Wi-Fi. O Wi-Fi, abreviação de Wireless Fidelity, é uma tecnologia de rede sem fio que permite que dispositivos eletrônicos se conectem à internet. Não se sabe como ela é obtida ou quem está operando a rede nos backrooms, já que todas as tentativas de rastrear a localização física de qualquer roteador ou provedor se mostraram ineficientes. O Wi-Fi parece ser mais forte em alguns níveis, a maioria dos quais tem janelas com uma parte externa visível. Quanto mais perto você estiver de qualquer janela, mais forte será a conexão. Normalmente, as redes Wi-Fi só podem ser usadas para acessar uma intranet. No entanto, descobertas recentes relataram que redes fora dos backrooms podem ser comunicadas, mas isso ainda está sendo analisado. Se você não sabe o que é uma intranet, eu também não sabia, mas é uma rede de computadores privada, geralmente de empresas, por exemplo. O Wi-Fi é um tanto estranho em termos de nomes de roteadores, que se relacionam de alguma forma com o seu nível. No nível 0, o ponto de acesso Wi-Fi mais notável é chamado desse nome aí, no qual BKR é notado como uma abreviação de The Backrooms. Normalmente não há senha em nenhuma das redes Wi-Fi, e todas elas são cortadas aleatoriamente. Cortadas eu entendo no sentido de desconectar, sabe? A rede ser desconectada. Quanto menos estável for um nível, maior a probabilidade do Wi-Fi ser cortado aleatoriamente. Atualmente, os backrooms têm uma infinidade de plataformas hospedadas em sua rede. A mais notável está listada abaixo. O banco de dados MEG. O banco de dados MEG é amplamente reconhecido como o banco de dados mais confiável para acessar quaisquer dados que giram em torno dos níveis, entidades e outras anomalias dos backrooms. Ele é acessível por qualquer meio que possa conter Wi-Fi e navegadores, e é atualizado frequentemente sempre que novos dados aparecem. Em todo o banco de dados MEG, há inúmeras entradas que tiveram acesso negado devido aos dados dessas entradas não estarem completos até o momento. Eu confesso que não entendi e não sei do que ele está se referindo nesse trecho. Embora o Wi-Fi nos backrooms tenha sido usado antes para se comunicar misteriosamente com redes que residem no mundo exterior, isso é normalmente desaconselhado. Como não há uma maneira atual de provar a existência dos backrooms para o mundo exterior e escapar de volta para as frontrooms é atualmente impossível, tentativas de comunicação são inúteis. A maioria o usa para dizer adeus a entes queridos sem uma maneira de explicar por que eles se foram para sempre. Devido à forma como o tempo flui nos backrooms, é possível se comunicar com aqueles do passado e do presente simultaneamente, embora isso não cause nenhum paradoxo por razões pouco claras. Isso levou à teoria de que se uma saída dos backrooms for encontrada, as pessoas presas provavelmente retornariam no exato momento em que nocliparam da realidade, como se nada tivesse acontecido. No entanto, isso não pode ser provado. Uma mensagem genérica de despedida para enviar aos entes queridos nas frontrooms está listada abaixo e pode ser usada ao seu critério. Olá, peço desculpas pelo meu desaparecimento repentino. Se você está lendo isso, ou estou morto, ou estou em um lugar para o qual não posso retornar. Eu te amo e sentirei muito a sua falta. Adeus. Cara, esse conceito do tempo fluir diferente nos backrooms é muito interessante, é uma afirmação forte. Assim que você noclipa das frontrooms, que é a nossa realidade, o mundo exterior, você noclipa para os backrooms, é como se um ponto ficasse salvo no tempo. E se caso você saísse dos backrooms, você voltaria a esse ponto que você noclipou das frontrooms. Mas aí vem a pergunta: se você conseguir sair dos backrooms e voltar para esse ponto, você voltou no tempo ou o tempo só continuou a fluir? Porque existe a interpretação que a partir do momento que você noclipou das frontrooms para os backrooms, é como se o tempo das frontrooms congelasse. E a partir do momento que você retornasse para as frontrooms dos backrooms, o tempo voltasse a fluir. Essa é uma interpretação problemática, mas é um assunto complicado mesmo. Como que isso funcionaria para as outras pessoas? Isso ia mudar muita coisa nas frontrooms? As pessoas iriam perceber coisas diferentes? A realidade iria se alterar de alguma forma? Na Wiki fala que paradoxos não são causados. Então eu tenho a interpretação de outras linhas temporais. Os backrooms, as frontrooms, formam ou são outras linhas temporais. O fato é que o tempo passa diferente nos backrooms. E essa é uma informação muito legal pra gente. E se é possível se comunicar com aqueles do passado e do presente ao mesmo tempo, é possível eu me comunicar comigo mesmo do passado? Se eu estivesse nos backrooms, seria possível eu me comunicar comigo mesmo das frontrooms? Se a resposta for sim, então é possível eu me comunicar comigo mesmo antes mesmo de fazer um noclip. Logo, aquela ideia de que o tempo congela nas frontrooms vai por água abaixo. Porque se eu no presente consigo me comunicar comigo no passado, que na teoria estaria congelado, eu não iria conseguir me comunicar, porque essa pessoa estaria congelada no tempo. Só que parando pra pensar melhor, não é bem assim, porque o tempo só iria congelar a partir do momento que eu fizesse noclip. Então antes seria possível sim conversar comigo porque eu não fiz um noclip ainda. Cara, isso é loucura, é complicado mesmo.
Se você consegue conversar dos backrooms com outras pessoas das frontrooms, talvez você esteja se comunicando com outras pessoas de outras linhas temporais, de outras realidades. Geralmente em histórias de ficção que envolvem viagem no tempo, o tempo forma outras linhas temporais para evitar paradoxos. Então é possível que você se comunique nos backrooms com outras pessoas das frontrooms de outra linha temporal, mas não necessariamente a mesma linha temporal que você estava quando você estava nas frontrooms. Essa é uma ideia muito legal que dá para pensar muita coisa a partir disso. Inclusive responder ideias que são vistas como furos na história. Porque como assim tem um monte de gente desaparecendo do nada, ninguém sabe o que tá acontecendo, as pessoas só somem e ninguém sabe para onde elas vão. Se essa interpretação do tempo ficar congelado nas frontrooms for real, isso pode explicar essa ideia. Se quando você vai para os backrooms, o tempo das frontrooms fica congelado e você passa muito tempo nos backrooms, tanto tempo ao ponto de conseguir achar uma saída e voltar, e nisso você volta desde o momento que você foi para os backrooms, então nada aconteceu. E como o tempo estava congelado, ninguém sentiu sua falta, porque as pessoas estavam congeladas no tempo. E se eu tô congelado no tempo, eu não percebo que eu tô congelado, e muito menos que eu descongelei. Os backrooms se passam numa linha de tempo e as frontrooms em outra linha de tempo. Porém, o problema é a comunicação. É possível se comunicar dos backrooms para as frontrooms, tanto é que a gente tem acesso ao wiki. Porque na lore de backrooms, na história da wiki, você não está nos backrooms, você está nas frontrooms, na nossa realidade. E o pessoal que está nos backrooms, o Meg e tal, são os escritores da wiki. O pessoal dos backrooms que escrevem as wikis. E se a comunicação dos backrooms para as frontrooms e das frontrooms para os backrooms não fosse possível, a gente não teria acesso às wikis. Inclusive, há um tempo atrás, eu até fiz um shorts falando que a ideia de Wi-Fi e comunicação de frontrooms para backrooms e vice-versa era um furo de roteiro. Mas essa wiki abriu mais a minha mente. Mas deixando claro que essa é só minha interpretação, você pode ter qualquer outra interpretação. É claro que essas hipóteses e ideias que eu tô dando aqui como conclusão só são válidas se uma saída dos backrooms existir. Pra deixar claro, eu sou contra a ideia de uma saída dos backrooms porque eu acho que acaba com a história. Geralmente, quando o autor da wiki coloca uma afirmação tão forte como essa, uma hipótese como essa, ele tá afirmando, né? Ele não pode falar que é isso mesmo, porque supostamente ele é uma pessoa que está nos backrooms, um agente do Meg ou qualquer pessoa que escreveu a wiki que está nos backrooms. Então ele não pode afirmar isso. Então ele coloca como hipótese ou fazendo uma ideia muito forte que nem essa, para a gente entender, a gente que está lendo a wiki, a gente das frontrooms, que está na realidade, para entender esse conceito que ele quis colocar na história. Então, mesmo que não exista uma saída dos backrooms, ele tá falando que se existir uma pessoa sair, é isso que vai acontecer, e eu acredito nisso, coloco como verdade. Mas é isso, cara, se você tem uma ideia diferente, se você pensa diferente, tem outras hipóteses, outras ideias sobre esse trecho, esse conceito de tempo nos backrooms, deixa nos comentários, por favor, cara. Mas é isso, pessoal, eu particularmente gostei bastante de fazer esse vídeo. Já decidi logo fazer o Wi-Fi objeto 21, né? A gente vai pro quarto agora, mas já vou pro 21, porque é um objeto interessante, é um conceito legal, e a gente conseguiu conversar bastante, ter bastante ideia a partir dessa wiki. E o Wi-Fi é um conceito que é muito abordado em diversas wikis e diversos níveis, só que ninguém sabe muito bem como funciona. Essa wiki explica melhor. Então é isso, se você gostou, deixa o like, vai me ajudar bastante. Se você tem alguma outra ideia, ou se você gostou do vídeo, quer deixar algum feedback, alguma coisa, comenta. E é isso, até a próxima.